Meus irmãos, minhas irmãs da paróquia Senhora Santana de Ibirá, uma boa noite a todos e a todas. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês que nos acompanham neste momento pelas redes sociais, pela fanpage Texto dos Homens, pelo perfil da paróquia Senhora Santana, e vai também poder compartilhar conosco esse momento no dia a dia da nossa caminhada. Teremos aí a semana inteira para que cada um que não teve a oportunidade de ver possa nos assistir, e que você que está nos acompanhando também possa reassistir o nosso programa quantas vezes quiser e compartilhar com a sua família, com seus amigos também. E damos início ao nosso programa hoje comigo, Emílio e Leanderson. Muito bem, boa noite, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham aqui pela nossa live no Facebook. Esse é o nosso primeiro programa que ainda não tem um nome definido, né? No finalzinho do programa nós vamos dizer como é que nós vamos dar um nome a esse programa, já saudando a você que está chegando aqui na nossa live, abraçar aqui a nossa amiga Marluce Borges, nosso amigo Edson Nascimento, que já estão aqui assistindo a nossa live, tá? Aproveite daí, compartilhe bastante, e lembrando para você que esse programa aqui depois vai estar também no YouTube, tá bom? Então, você participe conosco e vamos então para o nosso primeiro programa em vídeo. E damos início ao nosso primeiro programa saudando aqueles que são a base da nossa caminhada, que nos fortalece o tempo todo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, mais uma vez, nos conduza nessa missão. Pois é, hoje nós começamos o nosso programa aqui, nossa amiga Adriana Bastos, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, um tema que a gente vem trabalhando, vem debatendo todos os anos, mas que é muito importante a gente falar. É a Quaresma, esse tempo que nos prepara, que se repete a cada ano, preparando para a Páscoa. Mas e o que é essa Quaresma? Qual a importância dessa Quaresma? Vamos tentar aqui levantar pistas que vão nos ajudar a caminhar melhor nesse tempo. Exatamente, vamos conversar um pouco sobre esse tempo, o tempo da Quaresma, esse tempo propício para a conversão, esse tempo propício para o jejum, para a caridade. E você também que nos assiste nesse momento pode estar também participando conosco, interagindo com a gente aqui na nossa live no Facebook. Pode deixar aqui sua pergunta nos comentários, pode também falar aqui nos comentários, né? Nossa amiga a Evandeide Pereira Santos pedindo que Senhora Santana cubra com seu manto sagrado a todos nós, né, Evandeide? Obrigado pelo carinho, obrigado aí pela sintonia. Esse é nosso programa que vai ao ar todas as sextas-feiras aqui, mais um programa da nossa paróquia Senhora Santana. E Emílio, começamos o tempo da Quaresma na última quarta-feira, com a quarta-feira de cinzas, Emílio. Pois é, a quarta-feira de cinzas, que vem para trazer para nós a oportunidade de lembrarmos que nós não somos nada sem Deus, que nós viemos do pó e para o pó retornaremos, e que quem segue adiante é a nossa alma, é o nosso espírito que volta para Deus, e que sem esse espírito, que é um dom de Deus gratuito, nós não seríamos nada, nós não estaríamos aqui. Pois é, Quaresma, para quem não sabe, né, todo mundo já sabe, né, mas para quem não sabe, Quaresma significa 40 dias. 40 dias de quê? 40 dias antes
da paixão, morte e ressurreição de Jesus, 40 dias antes da Páscoa do Senhor. Então é um momento em que a igreja coloca para a gente um momento de reflexão, um momento de avaliação da nossa vida, um momento de preparação. Se lá no Advento nós nos preparamos para a chegada do Senhor, na Quaresma nós nos preparamos para a Páscoa, essa passagem da vida, da morte para a vida, e é por isso que é um tempo muito forte, um tempo propício, um tempo de muita oração, de muito jejum, de muita caridade. É um tempo de fato de nós deixarmos as coisas antigas e nos abrirmos para as coisas novas que aconteceu junto com a ressurreição de Jesus. Bem lembrado, Léo, é uma sequência da renovação do Natal. Nos renovamos no Natal para receber o Cristo vivo, e agora vamos receber o Cristo que triunfa sobre a morte, o Cristo que vai vencer todo o pecado, todo o mal, para nos salvar. Então, no Natal nós lembramos a chegada de Cristo, o Deus vivo, encarnado, no meio de nós. E agora, na Quaresma, é o Deus que supera, Deus que mostra que Ele é possível e que Ele consegue sim, que Ele é o único poderoso para superar toda maldade do mundo. Então, bem lembrado, isso aqui a gente traz essa reflexão aqui. E esses 40 dias, por que 40 dias, Quaresma, 40 dias? Se a gente pegar na Bíblia, no Antigo Testamento, são várias as passagens que mencionam 40 anos, o povo de Israel saiu do Egito para ocupar a terra prometida. 40 dias de dilúvio, tempo de purificação da terra. 40 dias Jesus orou e jejuou para poder suportar toda a tentação do inimigo. Então, olha quanta coisa. E a igreja nos traz isso sabiamente, né? Para que a gente possa estar mais em oração, dizer, olha, você precisa de oração, nós precisamos mais oração. Exatamente, e a gente lembra, quando nós falamos da Quaresma, a gente lembra do jejum, da caridade e da penitência. Não significa que nos outros dias do ano nós não somos convidados também ao jejum, à caridade ou à penitência. Nós somos convidados a fazer isso sempre, todos os anos, mas de uma forma muito mais intensa a gente faz agora no período da Quaresma. E a gente lembra que quando falamos em jejum, não estamos falando apenas da abstinência de comer, de se abster de comer por um dia ou por um período do dia, mas nós podemos fazer outros jejuns, né? Então a gente já convida você que nos assiste nesse momento, já convida você a analisar o que é que você mesmo que está aí nos assistindo nesse momento, o que é que você precisa tirar da sua vida para se aproximar cada vez mais de Jesus. São 40 dias, nesses próximos 40 dias, procura cada dia da sua vida, cada dia desses 40 dias, tirar uma coisinha que te afasta, ou que te impede de viver muito ao lado de Jesus, que te impede de viver de uma forma mais íntima com Jesus. Então, o jejum é aquilo que a gente vai nos abster de algo para nos aproximar mais de Cristo, para nos aproximar mais de Deus, né? Claro que a igreja nos convida na quarta-feira de cinzas a fazer o jejum e também na sexta-feira santa, né? A fazer o jejum, mas nos outros dias da nossa vida nós podemos fazer também jejum de muita coisa, jejum muitas vezes da fofoca, daquilo que muitas vezes nos afasta do irmão, pedir a Deus que tire da gente aquilo que nos impede de nos aproximar dele. Pois é, Léo, é esse o caminho, é a oração com ação, é a ação que me muda, que me transforma, e para me transformar eu preciso renunciar àquilo que me afasta de Deus, e aí é isso que nós somos chamados,
a renunciar aquilo que nos afasta de Deus. E é por isso que a igreja nos coloca esse tempo de oração, de conversão, e nos coloca esses 3 pilares da caridade, o pilar do jejum e da abstinência, e o outro pilar, que é a penitência. A penitência, o momento da gente buscar a reconciliação com Deus. A penitência é muito grande, é muito forte, precisamos de penitência. Se a gente olhar só pela nossa oração que Jesus nos ensinou, a gente vai ver lá, é penitência, é obediência. A gente se coloca na frente de Deus e pede: será que minha oração está sendo de fato como no seu verdadeiro sentido? Como é que está sendo a minha oração? Eu estou orando como os fariseus, que Jesus vai condenar e diz: olha, vocês são hipócritas, vocês fazem isso para ser visto. A minha oração, eu quero o Pai Nosso de fato, ou quero um Pai meu? Eu quero que seja feita a vontade de Deus ou a minha vontade? Eu quero pão para mim ou pão para nós? Ou é o pão nosso de verdade? Eu quero perdão, mas eu perdoo? Como é que está sendo isso, Léo? E a igreja nos chama a refletir sobre isso. Esse pilar muito belo, muito importante, que a gente vai estar trabalhando em outros programas aqui, aprofundando mais sobre isso, sobre cada um desses. Porque é o tempo para isso. Mas que não seja só esse tempo, como você falou, Léo, mas que é o tempo inteiro, é o ano inteiro, é a nossa vida inteira. Oração, penitência, jejum, nos aproximando cada vez mais de Deus. Isso, para você que está aqui nos assistindo, deixa eu dar o meu boa noite aqui a nossa amiga Silene Macedo. Oi Silene, tudo bem com você? Também a nossa amiga Daiane Almeida, boa noite também para vocês, tá? Gente, vai também aqui, ó, vai comentando aqui na nossa live como é que você vai viver essa quaresma, como é que você pretende viver esse tempo quaresmal, esses 40 dias. E quando nós falamos na questão da caridade, de fato Jesus, ele sempre criticou os fariseus. E tem até uma passagem, né? Quando vocês praticarem a caridade, não façam como os fariseus que anunciam em cima dos telhados. Então é muito importante a gente analisar. É preciso ajudar, é preciso estar próximo dos irmãos e irmãs que mais precisam da gente, que são mais necessitados, mas também nós precisamos nos atentar quanto à exposição. Tem muita gente que gosta muito de fazer aquela caridade exposta, aquela caridade que todo mundo vê, que todo mundo enxerga, que todo mundo está ali vendo nas redes sociais, mas Jesus nos chama a atenção para que a gente não se vanglorie com relação a isso, que a gente não exponha isso, né? Que a gente, quando for fazer o jejum, que nós não precisamos transfigurar o nosso rosto, fazer um rosto triste para dizer que nós estamos jejuando, para dizer que nós somos muitas vezes um modelo a ser seguido. Então, quando nós falamos em caridade, temos que nos policiar quanto a isso. Quando muitas vezes cair na tentação de querer proclamar sobre os telhados o bem que nós estamos fazendo, né? Não importa se uma, se duas ou três, ou se ninguém vai ficar sabendo da caridade, daquilo que você está fazendo, da ajuda que você faz para o outro. O importante é saber que o Pai que está no céu, o Pai, aquele Pai amado, Deus que tudo sabe, o Deus que conhece o nosso coração, ele é importante. Ele sabe que nós fazemos o bem. Então Jesus nos chama também a atenção. E nesse tempo da quaresma, nós também precisamos nos policiar. Então a oração está sempre diante do Senhor, né? A caridade, a penitência. E nesse tempo da quaresma, nós somos convidados a nos confessar,
a nos aproximar mais de Deus através do sacramento da confissão. Então é um tempo também que nós somos convidados a nos confessar, a nos aproximar de Deus através do sacramento da confissão, que para muita gente ainda, as pessoas acham ainda, mas eu não vou me confessar com o padre, porque o padre não tem o poder de perdoar os pecados. O padre é o representante de Cristo, e ele tem sim o poder de perdoar os pecados. Então por isso a gente precisa também nos atentar para isso. Então é o tempo, como diz a própria letra daquela música, é o tempo favorável, é o tempo de conversão, é o tempo da quaresma, Emílio. E nesse sentido aí, para quem tem dúvida, a carta de São Tiago, Léo, é muito forte nesse sentido, e ele vai lá dizer exatamente disso, que a gente deve procurar o irmão, procurar o presbítero, como é colocado na Bíblia. Ele usa a palavra presbítero, algumas traz a palavra sacerdote. Ele que tem essa mediação, a confissão. E tem as regras, ela deve ser confidencial de fato. Ela é uma confissão, você e Deus, mediada pelo padre, mas o padre não pode trazer isso para ninguém, ele não pode externar aquilo que você confessa de verdade. Mas essa confissão precisa também ser verdadeira, ser autêntica. Eu tenho que confessar para seguir diferente e não voltar a fazer o mesmo. Então, muita gente às vezes se interroga, se questiona por conta disso, fica fazendo perguntas diversas, duvidando dessa capacidade. Olha o que Jesus disse quando ele envia os discípulos. Primeiro ele diz a Pedro: olha, Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O que ligares, eu te darei as chaves do céu. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares será desligado. E depois ele vai e diz, ele envia com poder de perdoar, e ele diz: e de fazer discípulos meus todas as criaturas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e dá as diretrizes. Então está lá dentro da Bíblia a questão da confissão, da reconciliação do homem com Deus. Está lá, o próprio Evangelho nos ensina isso. Então já começa lá pelo próprio Evangelho. Então a gente vamos caminhando, vamos aproximar de Deus. Você que tem essa resistência, aproxime, faça a experiência da penitência, de fazer a confissão. Agora faça a confissão de verdade. Eu quero mudar. Não adianta a confissão sem a mudança. Eu quero mudar e vou mudar. Exatamente. Deixa eu abraçar a nossa amiga Silmara Evangelista, está aqui dando boa noite, Silmara, para você. O pessoal chegando aqui, comentando aqui na nossa live. Vai também compartilhando para que seus amigos também que estão aí, tá? Para que seus amigos também possam acompanhar o nosso programa de hoje, tá bom? E quando nós falamos em conversão, e o que ele fala que é muito importante, conversão é mudança de vida, gente. E mudança de vida exige muita coisa. Não é simplesmente a gente dizer assim, estou convertido, estou mudado, não. A conversão é a mudança de vida. Então, se eu não procuro mudar a minha vida todos os dias, a cada dia da minha vida, se eu não consigo mudar a minha vida, como é que eu posso dizer que eu sou convertido? Conversão é mudar de vida e aquilo que a gente fazia de errado, não fazer mais. Isso é conversão. E na quaresma, se tem uma coisa que a gente fala muito, Emílio, na quaresma, talvez o evangelho que mais nos chama a atenção nesse período da quaresma é justamente o período, o evangelho no qual Jesus passa os 40 dias lá no deserto e depois ele é tentado pelo diabo. E nos mostra que esse tempo quaresmal vem nos mostrar também, muitas vezes, as nossas tentações. Como nós, muitas vezes, somos tentados. No nosso dia a dia, nós somos tentados. Existe muita coisa por aí que busca fazer com que a gente caia em tentação,
que busque fazer com que a gente, de uma certa forma, não consiga nos aproximar do caminho de Deus. Então é preciso estar em constante oração, aquilo que a Quaresma vem pregar, precisa de oração, porque a oração nos ajuda muito na luta contra as tentações. Eu sempre digo, quando eu converso com algumas pessoas, eu sempre digo o seguinte: se a gente, que muitas vezes estamos já com uma vida cotidiana de oração, uma vida cotidiana de muitas vezes fazer com que nos aproximemos de Deus através da oração, ainda assim nós somos tentados. Imagine quem são as pessoas, imagine as pessoas que muitas vezes não têm uma vida de oração. Então, nós somos tentados sim. E não pense que é porque nós estamos na igreja que nós estamos livres das tentações, não. Não, de forma alguma. Nós não somos livres das tentações. Nós não estamos livres das tentações. Nós somos tentados sim. Nós que estamos também numa vida de comunidade, numa vida de igreja, muitas vezes somos tentados, mas nós precisamos, com a força da oração e também pela força da Eucaristia, buscar cada vez mais estarmos longe das tentações, vencer as tentações. E aí nós temos 3 tentações que o diabo faz a Jesus. A primeira tentação é de transformar as pedras em pães. E Jesus diz: olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí para dizer o quê? Para a gente? Para dizer que para a gente não importa apenas que nós não devemos nos preocupar apenas com o material, mas nós também devemos nos preocupar com o espiritual. Devemos nos preocupar com a palavra de Deus. Devemos nos preocupar também em nos fortificar e nos alimentar com a palavra de Deus. Depois, a outra tentação que o diabo faz a Jesus é a tentação de fazer com que Jesus se jogue de cima de um monte. Olha, se joga daqui porque o teu pai vai mandar anjos para que você não caia. E muitas vezes nós somos tentados, muitas vezes, a querer até mesmo tentar a Deus. Naquele momento o diabo queria que Jesus tentasse o próprio Deus, que Jesus muitas vezes fosse fazer a vontade dele. Quantas vezes nós também, muitas vezes, fazemos as nossas vontades? E a última tentação que muitas vezes nós temos, Emílio, é justamente aquela tentação. O diabo oferece poder para Jesus em troca de adoração. E quanto que nós, muitas vezes, enquanto cristãos e cristãs, somos tentados, somos tentados pelo poder, a querer ter sempre mais, a querer ser maior que os outros, a querer sempre acumular riquezas. Então nós precisamos fugir dessas e de tantas outras tentações que muitas vezes nós temos, Emílio. E quando a gente fala das tentações, Léo, não é só as tentações lá do mundo, poder, a gente também somos tentados dentro da própria igreja a querer ser o dono da pastoral, ser o dono do movimento. Eu quero coordenar para a vida toda, eu quero ser. Irmãos, a igreja é de todo mundo, somos uma igreja só e formamos uma igreja só. Não existe a igreja de um só. A igreja é uma comunidade, é de todo mundo, somos todos nós que estamos na caminhada. Por isso é que nós somos chamados a renunciar a essas tentações, a renunciar à tentação do poder, principalmente. Esse é um grande mal. E também falando, Léo, vamos falar também um pouco da penitência, da caridade, né? A caridade também, que é chave para nós no nosso dia a dia. Aquilo que eu coloquei, o Pai Nosso ou Pai Meu, Pão Nosso ou Pão Meu. A gente precisa nos atentar a isso, a questão da caridade, de olhar o nosso irmão como alguém que precisa, alguém semelhante, e principalmente enxergar a Cristo naquele irmão. Cristo vive em você, Léo.
Você para mim é um Cristo. Cristo está em você. E se eu posso te acolher e você me acolhe, por que nós não podemos acolher o outro na rua? Por que nós temos que maltratar o nosso irmão na rua? Por que nós temos que excluir o nosso irmão? Então, é essa a questão da caridade. Precisamos de caridade, de ver o Cristo no outro, de reconhecer que Deus habita no outro, antes mesmo de acreditar que Deus habita em mim. Deus habita no outro. Deus não é algo só imaginário, Ele é real, Ele está em cada um, e é o próprio Cristo que nos diz isso. Quando acolheres a um desses pequeninos, é a mim que está acolhendo, e quem me acolhe, acolhe o Pai que está no céu. Então, essa é a questão da caridade. Precisamos nós sair do nosso comodismo, visitar os enfermos, visitar os encarcerados, visitar os doentes que estão nos hospitais e fora dele, os excluídos que estão nas ruas. Precisamos fazer isso. Quantas vezes a gente vê, chegamos nos diversos comércios e as pessoas estão lá pedindo, e às vezes sendo maltratados, sendo humilhados por aqueles que estão ali. As pessoas ignoram, as pessoas vão lá e maltratam. Sai daqui, não quero você aqui. Que cristãos somos nós? Que cristãos somos nós que estamos defendendo? Que Jesus é esse que nós defendemos na igreja, e que quando isso bate no nosso comércio, na nossa vida, a gente exclui, a gente maltrata, a gente joga água, a gente joga pedra. Estamos jogando pedras em Cristo. Estamos crucificando novamente Cristo. Não é a ninguém. Estamos crucificando a Cristo. Cristo está no outro. E quanto mais humilhado, mais forte, mais presente está a pessoa de Jesus Cristo. Está Deus ali, gritando. É uma face de Deus ali, chamando por cada um de nós. Então, que esse tempo a gente possa pensar nessa caridade, fazer a caridade, não só de dar a cesta básica, de fazer, mas de acolher no verdadeiro sentido, de abraçar. Muitas vezes quem está ali, Léo, não precisa só de uma cesta básica, não. Às vezes precisa muito menos que isso. Um simples abraço. Quantas pessoas são isoladas dentro do próprio lar, são excluídas dentro do próprio lar? Quantas famílias estão aí isoladas dentro do próprio lar, que não há um diálogo familiar, que não há uma vivência, é cada um no seu mundo sofrendo, e que falta às vezes um abraço de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um filho. Quantas vezes? Sejamos caridosos, começando na nossa família e levando isso para os diversos ambientes. Pois é, meus irmãos e minhas irmãs, você que nos acompanha aqui pela nossa live no Facebook, pois é, esse é o tempo da Quaresma, né? O tempo favorável, o tempo propício, o tempo para a conversão. Agora, dando um tempinho aqui no nosso tema, quero fazer um convite para você. Professor, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você é do tipo de pessoa que, na hora de dar algum presente, você acaba assim ficando muito em dúvida no que dá? Ou muitas vezes você quer dar um presente diferente do convencional? Por exemplo, você já pensou em dar um presente para uma pessoa, uma Bíblia? Pois é, né? Então aqui, ó, você pode adquirir artigos religiosos, imagens como essa aqui, ó, da nossa padroeira Senhora Santana, né? Você pode adquirir textos, você pode adquirir livros, você pode adquirir livros de orações, você pode adquirir Bíblias para presentear quem você gosta, quem você ama, e tudo isso você encontra na Secretaria Paroquial
que fica aqui pertinho, ó, na rua, aqui na Praça Roberto Sintra, tem um nome aqui bem bonitinho, Secretaria Paroquial, e lá você encontra muitos artigos religiosos, imagens, textos, livros de oração, Bíblia. Tem também, sabe o quê? Tem também opções para as crianças, sabe? Presentear o seu filho, a sua filha, o seu afilhado, o seu sobrinho, a sua sobrinha com a Bíblia infantil. Já pensou? Começar a evangelizar desde criança. Tudo isso é possível. Você pode passar lá na secretaria da paróquia para estar podendo fazer isso, tá bom? Muito bem, dando então continuidade aqui ao nosso tema Quaresma. Falamos aqui sobre esse tempo propício, esse tempo favorável, que é o tempo da Quaresma, o tempo de jejum, o tempo de caridade, o tempo de oração, e também, como o Emílio falou, um tempo de acolhida, né? Nós precisamos acolher aqueles que mais precisam. Então a gente precisa de fato fazer, como o nosso querido pároco, o Padre Roque, disse em um vídeo divulgado nas nossas redes sociais dias atrás, nós precisamos viver bem a Quaresma e não fazer com que a Quaresma se torne para nós apenas mais uma Quaresma, né? Nós caímos muitas vezes nesse não vou dizer pecado, mas nesse relaxamento de fazer toda a Quaresma, a mesma Quaresma, sem vivenciar a Quaresma da maneira como ela tem que ser vivenciada. Então o nosso convite de hoje, do nosso programa, está sendo esse, tá? De você de fato vivenciar a Quaresma como ela tem que ser vivenciada. Não deixe que essa Quaresma se torne apenas mais uma Quaresma, apenas mais um momento na vida litúrgica da igreja, apenas mais um momento no calendário litúrgico da igreja. Não deixe que isso aconteça. Vivencia bem a Quaresma, tempo de jejum, tempo de penitência, tempo de caridade, né? Eu volto a repetir, vamos fazer esse desafio? 40 dias. Todos os dias vamos tirar alguma coisinha que nos impede, isso mesmo, alguma coisinha que nos impede de nos aproximar de Deus, de nos aproximar de Jesus. Vamos, agora é hora, é o tempo favorável, não dá para esperar mais. Hoje é sexta-feira, eu sempre digo, sextou com S de santidade. Nós somos chamados a ser santos. Nós precisamos entrar nesse caminho de santidade. Nossa amiga Silvanete Lima Alves está pedindo aqui oração para ela e toda a família dela no final do nosso programa, né? Você que nos assiste, vai deixando aí nos comentários para quem você quer pedir oração, por quem você quer rezar, e a gente vai ler aqui os comentários das orações e colocar na nossa oração final, tá bom? Pois é, Léo. Bem lembrado a questão da caridade, a gente começar por algo simples, tirar cada um alguma coisa simples do dia a dia, e na hora de dar o presente, vamos dar um presente de fato, um presente maior, e a gente pouco lembra disso. A gente sempre presenteia, quer presentes caros, presentes, e que o valor é apenas naquele momento, e depois e vamos tentar presentear o outro com aquilo que dá valor. Presentear com a Bíblia, presentear com a presença afetiva, com carinho, com respeito, com solidariedade. Precisamos disso. E a campanha da fraternidade esse ano nos desafia. Ela traz para nós o tema fraternidade e vida, dom e compromisso. E aí nós temos aqui o subsídio da campanha da fraternidade para fazermos as reflexões durante esse período. Então é interessante que cada um de vocês possa pegar esse material, custa uma fortuna, R$3 na Secretaria da Paróquia, e faça com a sua família, com a sua comunidade, esses encontros da campanha da fraternidade, e vai nos ajudar a refletir e viver melhor esse tempo. O tema: fraternidade, vida, dom e compromisso. Olha que tamanho nós temos. A vida é um dom, mas também é um compromisso.
Precisamos defender essa vida a cada dia. Olha onde está a caridade. Eu preciso deixar que Cristo viva e viver em Cristo. E Cristo vive em mim, mas vive também no outro. Então, olha que interessante. E traz aí também como lema: viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Também nos desafiando ao cuidado com o outro, com a outra. Não só o cuidado com aqueles que podem cuidar de nós, mas o cuidado com aquele que não pode cuidar de nós. E quanto mais a gente oferecer àqueles que não podem nos retribuir com nada, mais forte é a nossa ação. E mais importante é a nossa ação perante Deus. Mas cuidado, não é porque eu vou fazer o bem lá fora que eu vou descuidar da minha família. Vou descuidar daqueles não. Preciso cuidar daqueles que cuidam de mim e cuidar daqueles também que não podem cuidar de mim, mas que precisam ser cuidados. Então, é desafiador. Ele precisa viver essa questão da compaixão do ao outro. Compaixão. Ou seja, com amor de verdade. Quando a gente fala de paixão, a gente fala daquele amor avassalador, não é isso? Não vem a ideia de aquele amor avassalador. Então, compaixão, com amor, aquele amor que transborda, que vai além. Gente, por isso é que somos chamados na Quaresma e no ano inteiro a viver a caridade, a penitência, o perdão, para poder o quê? Cuidar bem da vida, que é um dom de Deus e que nós temos esse compromisso de cuidar bem dela. É a campanha da fraternidade que há mais de 40 anos vem nos trazer temas que muitas vezes é um clamor para a nossa sociedade, para o nosso país. E mais uma vez eu vou frisar nesse lema da campanha desse ano, né? Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Somos chamados a cuidar uns dos outros, somos chamados, como o Emílio falou agora há pouco, somos chamados a cuidar de quem precisa ser cuidado. Mas a gente precisa ter o cuidado de não nos ater apenas em curar as feridas físicas e esquecer muitas vezes das feridas espirituais. De muitas vezes esquecer também de curar as feridas emocionais do outro. Você já pensou quantas pessoas hoje estão passando por problemas emocionais, com dores internas, com dores dentro de si que não conseguem curar e que muitas vezes precisam apenas de uma acolhida, de um abraço, de uma mão amiga? Então nós somos convidados nessa campanha da fraternidade a nos fazer também bons ouvintes, porque o bom samaritano, ele foi um bom ouvinte. Ele parou para escutar aquele que estava caído, aquele que estava ferido. E quando é que nós quantas vezes nós, muitas vezes, passamos pela vida de muitas pessoas e não nos atentamos em querer escutar? Nós estamos em uma sociedade, nós estamos em um mundo em que muitas vezes nós só falar e esquecemos de ouvir. Deus, quando nos criou, foi tão sábio, minha gente, que Ele nos deu uma boca e 2 ouvidos para dizer que nós devemos falar menos e escutar mais. E o samaritano, ao ver aquele homem ferido, caído, ele parou não somente para cuidar de suas feridas físicas do corpo, porque apanhou, porque foi agredido, mas ele parou também para ouvir o que tinha acontecido, o que foi que aconteceu para que aquele homem ganhasse tantas marcas pelo seu corpo. E quanto é que nós muitas vezes passamos pela vida uns dos outros e muitas vezes nós nos atentamos em querer um pouco ouvir, escutar. Às vezes tem alguém aí, pertinho de você,
próximo à sua casa, ou até mesmo na sua família, que precisa ser escutado, e nós muitas vezes passamos direto. E aí não tem como não lembrar das músicas da nossa igreja, porque sempre tem uma música que sempre nos chama a atenção bastante, né? Seu nome é Jesus Cristo. E muitas vezes a gente fala assim, né? Seu nome é Jesus Cristo e passa fome. E muitas vezes, olha só, a gente, para chegar depressa à igreja, a gente ignora, a gente passa direto. Então a campanha da fraternidade, ouviu, sentiu compaixão e cuidou dele, nos chama para isso. Vamos parar, vamos sentir compaixão no outro, vamos escutar, vamos ouvir o outro. Bom, eu teria tempo para muito mais, mas estamos chegando ao nosso horário. Pois é. E aí a gente vamos caminhando aqui trazendo aqui as pessoas que falaram conosco. Também aqui a Renilda Alves pedindo oração por ela e pela família. A Gismália também pedindo oração pela mãe. Então vamos trazer todas essas intenções que estão colocadas aqui, todas aquelas que ficaram no coração de cada um de nós e cada um de você que está nos ouvindo. Vamos trazer tudo isso neste momento, colocar diante de Deus, pedindo que Deus venha acolher a cada um desses pedidos, a cada uma dessas súplicas, e venha fortalecer a cada irmão e a cada irmã que está nesse momento pedindo e clamando pelo amor do Pai. E a Renilda Alves aqui, que pena que já vai acabar, ô Renilda. Pois é, mas não se preocupa não, tá? Sexta-feira que vem tem muito mais programa aqui para você. E sexta-feira que vem vamos fazer a partir das 7h15. Hoje nós fizemos um horário um pouco mais alternativo, né? Porque hoje, na verdade, nós estaremos aqui recebendo o nosso vigário, Padre Edinaldo, mas aconteceu o imprevisto e ele não pôde estar. Mas na próxima sexta-feira, a partir das 7h15, a gente vai estar aqui, tá bom? E na semana que vem, já estaremos no mês de março aqui, né? E mês de março é o mês das mulheres, dia 8 de março é o mês da mulher, e nós vamos estar falando sobre a importância da mulher na vida da igreja. Isso é muito importante, né? Então você, mulher, você, homem, não perca o nosso programa. E antes do Emílio ir para a nossa oração final aqui, rezando por todas essas intenções que foram pedidas aqui na nossa live aqui no Facebook. Então, duas coisas, tá? Primeiro, nos sigam nas redes sociais, gente. Nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, nós estamos também no YouTube. Então, olha só, nós estamos no Facebook, procura lá, Paróquia Senhora Santana, no Instagram também, @Paróquia Senhora Santana, e no YouTube também nós estamos lá, com Paróquia Senhora Santana. Então, se você tem uma conta no YouTube, mais tarde, esse nosso primeiro programa vai ser postado lá no YouTube. Então, a gente pede para você que daqui a pouquinho vai estar nos assistindo, ou que já está nos assistindo pelo YouTube, a gente pede a você que, olha só, gente, dê o like, tá? Curta aí, dê o like, se inscreva no canal da paróquia e ative o sininho, que é para todo vídeo novo que a gente colocar no canal, você ficar por dentro e fortalecer o nosso canal, tá bom? E no início do programa, eu falei que o nosso programa ainda não tem nome. Está sem nome o nosso programa. Nós não temos um nome ainda para o nosso programa. Nós não temos um nome ainda. Então, quem vai escolher o nome do nosso programa é você. Como, Léo? Olha só. Você está seguindo a página do Terço dos Homens da Paróquia Senhora Santana? Ainda não? Então você vai fazer o seguinte, você vai entrar agora aí no seu Facebook e vai procurar, mas não entra agora não, tá? Continua na live, aliás, continua aqui na live. Quando acabar a live aqui, quando acabar o programa, você vai aí no seu Facebook, procura aí Terço dos Homens, Paróquia Senhora Santana. Você vai curtir a página, e quando você curtir a página, você já vai estar seguindo a página.
Durante essa semana, nós vamos postar uma enquete aí no grupo do Texto dos Homens, Paróquia Senhora Santana, com algumas sugestões de nomes, tá? E aí você vai escolher o nome para o programa. Então, aquele nome mais votado será o nome do nosso programa. E a gente lembra também para você que nós vamos estar fazendo também as transmissões ao vivo das Santas Missas, tanto pela manhã quanto também pela noite, também aí pela página do Texto dos Homens Paróquia Senhora Santana. Aliás, o Emílio tem um recadinho sobre a página do texto da Paróquia Senhora Santana, que vai mudar, não é isso, Emílio? Então, você que está acostumado aí a nos seguir pela fanpage do Texto dos Homens, nós estamos unificando todo o processo de comunicação da nossa paróquia. Já postou lá, a gente já viu lá o videozinho dizendo que nós estamos pretendendo unificar. Por que nós vamos unificar? Porque a comunicação precisa ser única. Todos ter a mesma informação e facilitar o processo de transmissão e de distribuição das informações. Então, temos a PASCOM estruturada, a Pastoral da Comunicação já estruturada, a gente já faz o programa de rádio há um certo tempo. Então a gente vai unificar todas essas comunicações, texto e outras fanpages que possa surgir, não. Vai ser tudo da paróquia, todo mundo com as mesmas informações. Cada grupo posta suas informações dentro da página da paróquia. Então por isso a gente vai estar em breve aí, já vão se acostumando, que em breve vai deixar de aparecer lá o Texto dos Homens, vai ficar só Paróquia Senhora Santana. Por enquanto vai continuar ainda até vocês se adaptarem, Texto dos Homens, Paróquia Senhora Santana. Mas em breve o nome Texto dos Homens vai sair. Foi a iniciativa do Texto dos Homens de trazer as transmissões e está expandindo para outros espaços. Então, para não ficar personalizado do texto, mas algo da paróquia, a gente vai estar fazendo essa mudança. Também a gente aproveita, né, para lembrar a cada um dos irmãos e irmãs que às sextas-feiras tem Via Sacra nas comunidades. Isso, bem lembrado, bem lembrado. Hoje saiu aqui da matriz, vocês viram, ainda quem estava acompanhando conseguiu perceber ainda um pouco do áudio captando da saída da Via Sacra aqui da matriz. Na próxima semana será a vez do bairro Pindorama. Então, isso mesmo. Vamos estar lembrando isso. A partir da próxima semana a gente vai estar trazendo os outros avisos, a folha paroquial, aquilo que é mais importante. E lembrando também o seguinte: olha, o Vozes que Evangelizam continua amanhã, os sábados, lá na Rádio FM, continua a partir das 18 até as 18h30, o programa Vozes que Evangelizam. O programa aqui não substitui o programa Vozes que Evangelizam. E quanto ao nome, Léo, se você tem algum nome, alguma sugestão de nome, também pode deixar aqui nos comentários. Isso. Nos ajude também a pensar esse nome, que nós estamos aqui com dificuldade de achar um nome com a cara do programa. Então pensem com carinho, nos ajudem também, não só a escolher, mas também sugerindo os nomes para o nosso programa. Exatamente. Só lembrando para você, tá, que não é toda sexta-feira que vocês irão ver os nossos rostinhos aqui, não, tá bom, gente? Olha, cada sexta-feira nós teremos um ou dois apresentadores diferentes. Eu volto na próxima semana, porque a próxima semana é a minha semana de apresentação, então eu volto na próxima semana, mas a cada semana nós vamos estar com um ou dois apresentadores diferentes aqui no nosso programa, tá bom? E só lembrando para você também que está acontecendo, começou hoje, vai até o domingo, se eu não me engano, a escola vocacional, né? Jovens aí entre os 14, 15, 16, 17, 18 anos de idade, estão participando lá no Centro Imaculada Conceição, né, dessa escola vocacional. É uma outra turma, nós já tivemos uma primeira turma dessa escola vocacional,
né, que vai ter a segunda etapa da primeira turma, que acho que acontece no mês de agosto, se não estiver enganado, e hoje iniciou então uma nova turma da escola da etapa vocacional. Vamos colocar também eles nesse nosso momento de oração finalizando, e colocar também o nosso irmão, companheiro de pastoral aqui da pastoral, nosso amigo Germano, que hoje estaria aqui nos auxiliando no programa, mas não pôde vir devido à questão do seu filho ter adoecido. A gente reza também por Germano, pelo seu filho e por toda a sua família. E lembrando, a gente reza aqui novamente pela mãe da nossa amiga Gismália Araújo, pela família, né? Pela Renilda e por toda a família dela, também pela Silvanete Lima e toda a família, de modo especial o pai dela, o senhor Francisco, que tem 100 anos. Ô, senhor Francisco, viu? Que vinha mais 100 anos para o senhor. Ô, 100 anos, quem dera a gente chegar lá aos 100 anos, né? Muito bem, reza também por todas as pessoas que nos acompanharam nessa live aqui, fazendo então a nossa oração, a oração da campanha da fraternidade. E trazendo também a família da nossa irmã Cristina, né? Isso, verdade. Que hoje a sua mãe, Dona Dadá, partiu ao encontro do pai. Então, trazemos também aqui a família da nossa irmã Cristina que canta aqui na igreja, que nos alegra aqui nas nossas missas. Então, sinta-se também, Cristina, abraçado por nós e por toda a equipe da Pastoral da Comunicação. Muito bem, então você que nos acompanha, gostou do primeiro programa? Boa! Foi muito bom estar em sua presença, viu? Vamos ver se a gente consegue fazer o programa mais vezes juntos, né? É bom. Vamos sim, Léo, vamos trabalhar para fazer sempre essa dinâmica de trabalhar e trazer pessoas também para participar conosco desse momento. Isso. Então, vamos nos concentrando, pedindo a nossa oração. Foi um prazer estar aqui com você. Vamos pedir também por nós que estamos nessa missão de caminhada aqui da Pastoral da Comunicação, para que a gente possa, de fato, fazer a comunicação do jeito que Deus quer. Exatamente. E você que nos acompanha, reza junto com a gente. Deus, nosso Pai, fonte da vida e princípio do bem viver, criastes o ser humano e lhe confiastes o mundo como um jardim a ser cultivado com amor. Dai-nos um coração acolhedor para assumir a vida como um dom e compromisso. Abri os nossos olhos para ver as necessidades dos nossos irmãos e irmãs, sobretudo os mais pobres e marginalizados. Ensinai-nos a sentir a verdadeira compaixão, expressa no cuidado fraterno, próprio de quem reconhece no próximo o rosto do vosso Filho. Inspirai-nos palavras e ações para sermos construtores de uma nova sociedade, reconciliada no amor. Dai-nos a graça de vivermos em comunidades eclesiais missionárias que, compadecidas, vejam-se, se aproximem e cuidem daqueles que sofrem. A exemplo de Maria, a Senhora da Conceição Aparecida, e de Santa Dulce dos Pobres, anjo bom do Brasil. Por Jesus Cristo, Filho amado, no Espírito, Senhor que lhe dá vida. Amém. Povo de Deus, grande abraço, tchau, tchau. E próxima sexta-feira a gente volta às 7h15 aqui com mais um programa que você vai escolher o nome pra gente. Um abraço, boa noite, um bom final de semana, uma semana de paz para todas as nossas famílias.